Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. A Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos afirma que a temporada de cruzeiros até maio de 2023 promete ser a maior da última década. Estudo aponta que entre os idosos, a musculação é fundamental para diminuir o risco de morte. O museu em Doha, capital do Catar, abre suas portas para fãs e entusiastas do futebol. A exposição proporciona uma jornada pela história das Copas do Mundo. A temporada de cruzeiros até maio de 2023 promete ser a maior da última temporada, de acordo com a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. O impacto econômico das viagens de navios pelo país pode chegar a 3 bilhões e 800 milhões de reais. O setor injetou na última temporada, entre 2021 e 2022, 1 bilhão e 400 milhões de reais na economia brasileira, cerca de 154% a menos que o previsto para este ano. Houve ampliação na quantidade de leitos ofertados de 530 para 780 mil. Serão 9 embarcações envolvidas em 184 roteiros e 724 escalas em 17 destinos, incluindo Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este. Nesta terça-feira, o estado do Rio de Janeiro recebeu o primeiro grande navio da temporada. São esperadas 500 mil pessoas no porto até o fim dessa temporada. Ao todo, 37 cruzeiros passarão pelo Rio, destes 26 são internacionais. Um novo levantamento mostrou que os brasileiros contam com um alto nível de interação entre si. Mas, se comparado com o meio virtual, o cenário é bem diferente. Olha só. A pesquisa, nomeada de O Estado das Conexões Sociais, realizada por uma empresa global de análise e consultoria, em colaboração com a Meta, mostra que a maneira como nos conectamos uns com os outros está mudando e a forma como nos sentimos em relação a isso também. O estudo aconteceu entre abril e junho deste ano e entrevistou cerca de 2.000 pessoas com mais de 15 anos, em países como o Brasil, o Egito, os Estados Unidos, a França, a Índia, a Indonésia e também no México. De acordo com os pesquisadores, esses países foram escolhidos por representarem diversidades étnicas e culturais. O resultado mostrou que as pessoas estão criando e mantendo conexões sentimentais, principalmente pelas redes sociais, mas perdendo a conexão da realidade. Entre os 7 países pesquisados, o Brasil foi o que registrou os menores índices de sensação de conexão entre amigos e familiares, de somente 53%. No Egito, por exemplo, essa taxa chegou a 87%. A pesquisa também percebeu que os jovens brasileiros mantêm um grande número de interações diárias de forma física e virtual, mas se sentem mais solitários do que pessoas com 65 anos ou mais. A população idosa, por menor que seja o seu contato diário com amigos e familiares, tem mais qualidade nas suas relações. Os resultados mostram que a forma como o ser humano está mantendo suas conexões mudou bastante nos últimos anos. Se antes as chamadas telefônicas eram responsáveis por toda essa troca, hoje, os canais digitais assumem o protagonismo. Além disso, quem utiliza as redes sociais está mais aberto a outros meios de interação. O próximo passo do estudo é cruzar esses dados obtidos para compreender como essas conexões se dão a nível mundial. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, não é mais um dos 10 homens mais ricos dos Estados Unidos. A Meta acumula perdas de mais de 100 bilhões de dólares com a desvalorização da empresa. Do pico de sua fortuna em setembro de 2021 ao momento atual, o recuo de seu patrimônio passa de 73%. Em setembro de 2021, Zuckerberg tinha um patrimônio de 141 bilhões de dólares.
Nesta quinta-feira, o empresário acumula pouco mais de 36 bilhões de dólares. São 104 bilhões a menos em 411 dias. Depois de chegar à quarta posição na lista dos bilionários, o empresário é hoje a 29ª pessoa mais rica do mundo, de acordo com o ranking em tempo real da Forbes. Nos últimos 2 dias, as ações da empresa caíram mais que 25%, com os resultados ruins reportados pelo balanço do terceiro trimestre. O lucro da Meta caiu 52% em relação ao mesmo período de 2021. Há um ano, o Facebook se converteu em Meta e projetava um futuro glorioso do metaverso, universo paralelo anunciado como o futuro da internet. A empresa sofre com a inflação e o aumento das taxas de juros, o que leva muitos anunciantes a revisar seu orçamento de marketing para baixo. Fazer atividade física é importante em qualquer fase da vida. Um estudo apontou que entre os idosos, a musculação é fundamental para diminuir o risco de morte. Manter a saúde ainda é um desafio para muita gente nos dias de hoje. Apesar da musculação ser procurada na maior parte pelo público jovem, a dona Iris, de 87 anos, mostra como é possível chegar à terceira idade com uma vida saudável. A minha profissão era muito agitada, né? Eu sempre trabalhava até de madrugada, às vezes. Aí eu comecei com yoga. Fiz yoga durante muitos anos. Aí depois eu resolvi tentar a musculação e não parei mais. Estou há 27 anos que eu faço musculação e aqui eu estou há 18. Um estudo em Iowa, nos Estados Unidos, aponta que a musculação aumenta a expectativa de vida entre os idosos. Esse estudo concluiu que quando o idoso faz atividade física e também atividade aeróbica, o que é muito importante, né? A atividade física, não só aeróbica, o índice de mortalidade diminuiu em 40%. Realizar atividades físicas em academias e centros especializados é muito importante para a interação social e previne doenças como a depressão, que é muito comum nessa fase da vida. Aqui é um lugar que se cuida da saúde física, mental e social. Não é só da saúde física, principalmente da social, que a sociabilização aqui é muito importante. As pessoas estão entre iguais, num ambiente saudável. Eu gosto de tudo, né? Eu faço todos os aparelhos já, não tenho problema com aparelho nenhum. Gosto do ambiente, me sinto em casa e o social daqui é muito bom. Na melhor idade, alguns exercícios são fundamentais para garantir a qualidade de vida. O fortalecimento das pernas é essencial e ajuda a evitar possíveis acidentes e quedas. A sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, ela é global, né? Acontece isso em todos os músculos. Porém, nos membros inferiores, tem uma importância em particular, que é com os membros inferiores mais fortalecidos, evita a queda dos idosos, né? Porque com a queda, os idosos costumam fraturar, é muito alto o índice de fratura de fêmur, né? E tem estudos que diz que 1 a cada 4 idosos que fraturam o fêmur vem a óbito no período de 1 ano. Então, eles estando com os membros superiores mais fortalecidos, eles vão ter melhor equilíbrio, então isso vai inibir quedas, acidentes, que poderá, porventura, acontecer a fratura do fêmur. Mas atenção! Todo exercício deve ser acompanhado de um profissional especializado, ajudando na execução correta dos movimentos, além de fazer toda a diferença nesse grupo. A atividade física é uma coisa ótima, porém ela tem que ser bem graduada, né? Se eu vou com um exagero, né, no começo, onde às vezes acontece que a pessoa nunca fez atividade física, ela resolve fazer. Ela pode fazer. Porém, a gente tem que ter o bom senso, né, de ver o quanto aquela pessoa pode começar de uma forma gradativa, né, progressiva,
ver se ela tem alguma outra patologia, por exemplo, eles apresentam muitas vezes artrose, né? Então, é importante essa graduação para que a gente não exceda, né? No número, por exemplo, na frequência ou na intensidade. Então, é importantíssimo a gente ter o acompanhamento com um profissional que conheça, né, o trabalho com idosos, que seja uma coisa especializada. A disposição da Dona Iris é admirável e, pelo visto, ela não pretende parar. Aqui para mim já é uma distração, né? Depois eu volto para casa. Se eu não for passear, não vou dar meus rolezinhos pela Moca, eu fico sozinha, então eu prefiro vir aqui. Então, anota a dica do campeão de fisiculturismo Marcelo Rossi para envelhecer de forma saudável e com muita energia. A alimentação saudável é a base de tudo e a musculação é o princípio da atividade física. Qualquer esporte, qualquer atividade física precisa da musculação. Então, a musculação, principalmente para a terceira idade, vai fortalecer a musculatura e preservar a parte óssea e tal, e prevenir muitas coisas ruins que podem acontecer. A ONU fez um alerta preocupante para todo o mundo ao se tratar do aumento das emissões de gases poluentes e do desmatamento. Segundo a organização, apenas 26 países apresentaram planos climáticos atualizados. O tempo está se esgotando e o preço pela negligência é imensurável. A crise climática já é um assunto debatido há mais de 40 anos pela população mundial. Músicas, denúncias e até mesmo manifestações foram realizadas ao longo desse tempo para alertar as autoridades ao redor do planeta do descaso e, principalmente, o caminho em que estava sendo traçado pela humanidade. Porém, até hoje, muito pouco foi feito. A Organização das Nações Unidas anunciou que dos 193 países que assinaram o Acordo do Clima de Paris de 2015, 167 nações não estão cumprindo com os seus compromissos de combater, de alguma forma, as mudanças climáticas. De acordo com o comunicado da ONU, apenas 26 países atualizaram neste ano as suas metas de redução de dióxido de carbono. O Brasil está entre as nações que atualizaram os seus planos ambientais. Porém, a área de floresta amazônica derrubada de janeiro a setembro deste ano atingiu mais de 9.000 quilômetros quadrados, fazendo com que o país caia na contradição do Acordo Global. Esse número corresponde a quase 8 vezes a cidade do Rio de Janeiro. Uma das maiores preocupações da organização é que o descaso das nações possa levar o mundo a um futuro sem precedente, marcado por inundações mais intensas, incêndios florestais, secas, ondas de calor e extinção de espécies. Com as condições atuais, a temperatura do planeta tende a aumentar em média entre 2,1 e 2,9 graus Celsius. As alterações têm afetado drasticamente o clima de diversas regiões do globo. Um exemplo disso são as intensas ondas de calor que a Europa vem sofrendo por todo o ano. Já em território nacional, o inverso. O estado de Santa Catarina pode sofrer nas semanas seguintes com um frio intenso, com previsão de neve. O que seria normal no inverno, não no mês de novembro próximo ao verão. O desequilíbrio do planeta Terra tem ficado escancarado a cada ano que passa. De acordo com especialistas da ONU, as emissões mundiais devem registrar queda de 45% até 2030, na comparação com os níveis de 2010, para que o objetivo seja alcançado. Porém, os dados mostram que os compromissos atuais levarão a um aumento de 10% das emissões durante esse período.
Com isso, dezenas de milhões de pessoas a mais em todo o mundo estariam expostas a ondas de calor alarmantes, escassez de alimentos e água e inundações. Mas nem tudo está perdido e as ações precisam ser adotadas com urgência. Após as duras críticas às nações, a ONU apresentou algumas possibilidades para que sejam implementadas. Considerando que todas as estratégias de longo prazo forem totalmente concretizadas a tempo, as emissões de gases de efeito estufa desses países poderão ser cerca de 68% menores em 2050 do que foram em 2019. Esses números aliviariam os ecossistemas da Terra e auxiliariam nas vidas úteis dos sistemas ecológicos e biológicos do planeta. O Mediterrâneo, o mar mais navegado no mundo, sofre com a poluição e com os resíduos plásticos. Ambientalistas e cientistas tentam remediar o problema, mas apelam por uma gestão de resíduos em terra, que é mais eficiente e mais econômico. Nas profundezas, no estômago das tartarugas, nas praias. O plástico está em todo o Mediterrâneo, o mar mais poluído do mundo. E mesmo que as operações de limpeza se multipliquem, apenas uma redução drástica de resíduos pode parar a catástrofe. Em Mônaco, uma equipe científica internacional descobriu um verdadeiro lixão subaquático com mais de 2 quilômetros de profundidade, que inclui sacos, copos e até um iogurte de uma marca francesa que desapareceu há 20 anos. Nesta manhã, encontramos a clássica lixeira marinha. Em geral, há duas categorias, polietilenos de alta densidade e categoria de espuma plástica. Principal destino turístico do mundo e com cerca de 25% do tráfego marítimo internacional, o Mediterrâneo tem uma atividade humana muito intensa. Entre 5% e 10% do plástico mundial é encontrado neste mar, que chega perto de um nível de saturação. Algumas iniciativas para o recolhimento recebem apoio científico, como o navio Ecopol, que aluga os serviços para governos locais. Em áreas altamente poluídas, este catamarã pode tratar até 1.000 metros cúbicos de água por hora, capturando resíduos e hidrocarbonetos com um filtro. A costa da Córcega com esse tipo de ação é a mais limpa do Mediterrâneo. Já naveguei na Croácia, Grécia, Sicília, Sardenha. Todas essas ilhas mediterrâneas são extremamente poluídas e nada é feito por essas regiões. A Córcega é provavelmente a primeira ilha mediterrânea a fazer essa coleta e remediar o problema. É importante porque as menores partículas de dejetos que recuperamos significa muito menos microplásticos no oceano. 10.000 microplastiques en moins dans l'océan. O plástico é prejudicial como material no qual se fixam outros contaminantes como hidrocarbonetos, mas também por causa das próprias substâncias químicas. Quando se degradam, o resultado são micro ou nanoplásticos, menores que 1 milésimo de milímetro. Uma vez no ecossistema, não podem mais ser recuperados. Aqui você tem partículas de poliestireno. Essas partículas são absorvidas por peixes. Uma vez que se tornam microplásticos, é muito difícil de limpar. Não podemos imaginar limpar o oceano inteiro. Há microplásticos em todo lugar. Diante da estimativa de que 80% do plástico no mar seja proveniente dos continentes, ambientalistas e cientistas fazem campanha pela gestão de resíduos em terra, que é mais eficiente e menos dispendiosa do que fazer o recolhimento posterior no mar. Nas margens do Mediterrâneo, porém, não existe uma gestão homogênea dos resíduos. Nos países mais pobres, lixões a céu aberto ainda são a norma. Foram anunciados os vencedores do concurso anual de fotografia que reconhece os melhores talentos mundiais de registros feitos por meio de um microscópio de luz. Impossíveis de serem vistas a olho nu, as imagens surpreendem. E a vencedora foi uma bem curiosa. Vamos ver. No total, foram selecionadas 89 fotos de cientistas e artistas de todo o mundo para compor as categorias Top 20, Menções Honrosas e Imagens de Distinção. A campeã do concurso foi uma fotografia de uma pata embrionária de uma lagartixa gigante do Madagascar. Ao contrário da maioria das lagartixas que são noturnas, essas são ativas durante o dia e se alimentam sobretudo de insetos. A foto vencedora teve que disputar o prêmio com imagens como de uma formiga com cara de alienígena, um escaravelho que parece ter saído de uma história em quadrinhos
e uma aranha com pelos eletrizados. Aliás, essa aranha saltadora, por exemplo, ganhou um lugar na categoria Imagem de Distinção. Já o retrato desta mosca enfrentando um besouro-tigre em uma luta pela sobrevivência ficou em 10º lugar na categoria Top 20. E essa célula rastejante recebeu o prêmio de menção honrosa. O artesanato vive um movimento de alta de demanda e do número de profissionais desde o início da pandemia até agora. Dados do Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro mostram que somente em 2022 a quantidade de artesãos mais que dobrou de janeiro a agosto na comparação com os cadastros feitos no mesmo período do ano passado. A Cleia é professora do ensino infantil, mas viu o trabalho e a renda escaparem entre os dedos quando as escolas fecharam no começo da pandemia da Covid-19. Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí comecei a assistir vídeo, comprei máquina, apesar que nem não sabia mexer com máquina, né? Assim comecei a assistir os vídeos e comecei a fazer as máscaras. E saiu bastante. O artesanato tornou-se o sustento da família da Cleia e de tantas outras pessoas que, no isolamento social, passaram a ter necessidade e tempo para investir em uma nova carreira. É o que explica Rita Mazzotti, organizadora da Mega Artesanal, a maior feira de artesanato da América Latina. A máscara foi um grande parceiro disso tudo, mesmo hoje a gente não usando, elas se reinventaram e da máscara foram partindo para outras coisas. E eu posso te dizer, apesar de tudo que nós passamos, a pandemia para muita gente foi melhor do que todo mundo podia supor fazendo artesanato. O Brasil tem hoje 8,5 milhões de artesãos, a maioria mulheres, que desse trabalho levam para casa o sustento. O setor representa cerca de 3% do produto interno bruto. Fatura aproximadamente 50 bilhões de reais por ano. E esse mercado se mantém em crescimento. Não por acaso. Segundo a professora e artesã Michele Miranda, os brasileiros se destacam nos trabalhos manuais pela habilidade e criatividade. Eu falo que o artesanato ele nasceu no Brasil, porque assim, o pessoal do exterior tem procurado muito o artesanato daqui do Brasil. No entanto, que a gente tem feito turmas fora do Brasil, levando esse artesanato, mas a gente encontra um pouco de dificuldade, porque ela não tem o material que tem aqui, esse é o primeiro ponto, né? E a gente tem todo esse borogodó, né, de fazer o artesanato mais bonito, por isso que a gente está fazendo lá fora. A professora também confirma o aumento da procura por suas aulas aqui no Brasil durante a pandemia. Alunos que buscavam uma alternativa para permanecerem em home office. E hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar em casa, né? Fazendo tudo que a gente precisa fazer e ainda fazer um dinheiro com o artesanato. É essa visão que muitas vezes faz o canal da empresária e artesã Dani Delinsky crescer a cada dia. Ela mesma abandonou a carreira de instrumentadora cirúrgica para se dedicar integralmente à costura criativa há alguns anos. E hoje inspira muitas outras mulheres a empreenderem. Eu tenho milhares de alunas que se dedicam exclusivamente à costura e continuam sustentando as suas casas através do que aprenderam durante a pandemia. Mas como em qualquer outra área, para ter sucesso no artesanato, é preciso se especializar. A sua intenção for fazer dinheiro com artesanato, você precisa não só investir no curso em si técnico, mas também na parte de empreender com personalizado. E hoje a vitrine é a internet. Segundo a especialista nesse mercado, não dá para seguir nessa área se não investir no digital. A pandemia obrigou as pessoas a se mexer, a se qualificar, a se atualizar, ter que ir para as redes, ter que buscar, né, o seu cliente, mostrar o seu produto, aprender a fotografar uma peça. O mundo mudou. Se antes da pandemia muitos vendiam apenas em loco, hoje quem não comercializa na internet perde feio para quem está conectado. Mas agora tem até um site do setor que compartilha o espaço para vendas de várias marcas e lojas. É o primeiro marketplace do Brasil especializado em materiais de artesanato, né, onde a gente já traz todos os produtos específicos para o nosso segmento, operado 100% por lojistas e onde a gente faz a comunicação com todo o público que o Clube de Artesanato já tem em redes sociais para fazer a divulgação do site e a divulgação do projeto.
Uma solução que tem ajudado lojistas e artesãos a aumentarem as vendas e a tornarem o mundo cada vez mais belo, colorido, todo enfeitado com arte. E para quem se interessou pelo mercado, a especialista afirma que ele está aberto para todos. Vai trabalhar com papel, vai trabalhar com biscuit, vai trabalhar com... Então, as possibilidades são muitas. E alguma delas a gente tem uma habilidade. E aí a habilidade vai se aperfeiçoando, claro, conforme você vai fazendo cada vez mais. Uma escola municipal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, ganhou o prêmio da Associação Nacional de História por valorização da cultura indígena. A Escola Municipal Ione Catarina fica no Jardim Noroeste, onde há uma grande aldeia urbana. Dos 1.300 alunos, cerca de 300 são indígenas. O projeto envolveu todos os alunos do 6º e 7º anos. Eles aprenderam um pouco da língua terena. Aprenderam o significado das lendas que traduzem o conhecimento sobre gastronomia, reproduziram o artesanato, o grafismo, os brinquedos e calendários das etnias Terena e Cadiuel. Quando eles perceberam a importância que a gente estava dando para a cultura deles, eles mudaram completamente e desenvolveram trabalhos maravilhosos para a gente. O trabalho envolveu os professores de todas as disciplinas, mas um, em especial, teve papel fundamental na execução do projeto. Foi este professor de língua portuguesa, que também é indígena. Foi de suma importância esse projeto, né, para o resgate da língua, da cultura e, mais uma vez, falar, né, que eles, né, essa autoestima, perpetuar, né, a cultura indígena, principalmente terena. E com o passar do tempo desse projeto, eles foram vestindo a camisa, foram se assumindo. E quando a gente pergunta hoje quem é indígena aqui, eles levantam a mão. O projeto da Escola Ione Catarina venceu o prêmio da Associação Nacional de História em primeiro lugar, mas este foi apenas um dos benefícios do projeto para os alunos. Pelo prêmio, a escola ganhou R$1.000 em dinheiro, valor que será revertido em alguma benfeitoria para os alunos. O projeto elevou a autoestima dos alunos indígenas, que estão mais confiantes e orgulhosos da sua cultura. Eu estava querendo aprender desde o início a minha cultura, a minha língua e poder falar assim com os outros na minha própria língua e etnia. Eu tinha algumas coisas que eu não sabia sobre minha cultura. Aí eu descobri aqui nesse projeto. Pretende fazer uma faculdade? Sim, medicina. Eu quero ajudar as pessoas. O príncipe Harry, o quinto na linha de sucessão ao trono britânico, publicará suas memórias em 10 de janeiro. A mídia britânica afirmou que o rei Charles III se prepara para mudar a legislação sobre quem pode atuar em seu nome em caso de doença ou viagem. A obra foi descrita no site da editora como uma janela de como o príncipe reagiu à morte de sua mãe Diana há 25 anos e como sua vida foi afetada desde então. Ainda nesta quinta, a mídia britânica informou que o rei Charles III se prepara para mudar a legislação do Reino Unido para impedir que os príncipes Harry e Andrew, que estão à margem da família real, atuem em seu nome enquanto estiver doente ou no exterior. De acordo com uma lei de 1937, o monarca pode ser substituído em determinadas tarefas, por exemplo, a assinatura de documentos oficiais, por sua esposa ou pelos 4 primeiros adultos na ordem de sucessão ao trono. No caso de Charles III, trata-se da rainha consorte Camila, seus filhos William e Harry, seu irmão Andrew e sua sobrinha Beatriz. No entanto, Harry abandonou a família real e foi viver nos Estados Unidos com a esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle. Já Andrew foi destituído dos seus deveres reais por conta das acusações de agressão sexual a uma menor anos atrás nos Estados Unidos. Um acontecimento recente que só foi divulgado agora pode ajudar os cientistas a entenderem melhor o espaço. Isso porque os astrônomos da NASA que estudam Marte
conseguiram escutar o impacto de um meteorito no planeta vermelho, criando uma cratera e revelando camadas de gelo. O impacto causou abalos de magnitude 4 na superfície marciana, detectados graças à sonda InSight e seu sismômetro, que pousou em Marte há quase 4 anos e estava a cerca de 3.500 quilômetros do local. Mas a origem do tremor marciano só foi confirmada quando a espaçonave conhecida como Orbitador de Reconhecimento de Marte tirou fotos da cratera recém-formada menos de 24 horas depois. A imagem impressionante mostra blocos de gelo que foram projetados na superfície e uma cratera com cerca de 150 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade. Os pesquisadores estimam que o meteorito devia ter cerca de 12 metros. Na Terra, teria se desintegrado na atmosfera. E olha só essa história, um cachorro encontrou a fórmula ideal para a adoção. Depois de invadir um carro e fazer cara de solidão, conquistou o futuro dono. O vídeo, claro, viralizou na internet e deixou a todos uma lição: a importância de dar um lar a quem tanto precisa. Ei, vambora? Ei, vem. A cena que viralizou na web foi esta, postada por Douglas Oliveira, o autor do vídeo. Ele conta que cruzou com um cãozinho na porta da cafeteria que gerencia em Sorocaba, no interior de São Paulo, fez um carinho nele e passou a ser perseguido. Só que o mais engraçado é que ele foi atrás de mim, só que ele andava na frente e ele me olhava para trás. Ele me olhava, esperava eu chegar perto dele e continuava. E quando Douglas chegou em seu veículo... Eu abri a porta do carro, quem veio num tiro e entrou? O Banjo, o nome dado ao cãozinho pelo homem que se tornaria seu tutor. Olha a cara do safado. Ei, eu preciso trabalhar. Vambora? Vambora? Depois dessa atitude, o Banjo ganhou o coração do Douglas, que foi logo anunciando a chegada do novo membro à família. Aí eu liguei pra Jéssica, minha esposa, e falei pra ela, ó, pega o carro, eu não vou sair do meu trabalho agora, pega o carro e leva ele pra casa. Aí ela saiu do trabalho dela, pegou o carro e levou ele embora. O casal é apaixonado por pets. O Banjo é o segundo filho adotado. Antes, Douglas e Jéssica adotaram Flor, que, segundo o papai orgulhoso, precisava mesmo de um irmão. E se parecem, né? Todo mundo diz que se parecem. Na história do Douglas e do Banjo, foi o cão quem escolheu o seu dono. Mas existe uma série de pets à espera de adoção. E essa conexão entre potenciais tutores e os animaizinhos vem ficando cada vez mais fácil. Pode ser feita, inclusive, por meio de aplicativos de celular. O Na Mosca é um deles. Um nome bem sugestivo, não é mesmo? Por que você acerta na mosca quando você quer procurar um amor? O app está disponível para os sistemas iOS e Android. Basta baixar, seguir as instruções de cadastro e começar o flerte com o futuro pet. A gente conecta de uma forma diferente, vendo o animalzinho que combina com você. O melhor match, que combina com o teu estilo de vida. Tem opções para todos os gostos e necessidades. E o impacto social gerado é gigante. Porque tu tira um animalzinho da rua ao adotar, você ainda libera um espaço para mais um animalzinho para ir para a ONG e tu impacta a sociedade com a conscientização sobre a adoção. O homem que se permitiu ser adotado como tutor recomenda. Peguem, adotem, vão atrás, vão até os lugares, conheçam os cachorros, os lugares que tratam, que cuidam. Porque às vezes você chega num lugar desse, o cachorro vem até você e é uma identificação muito bonita isso. Um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro completou 110 anos. É o Bondinho do Pão de Açúcar. Esse ponto turístico centenário já foi cenário até para filmes de Hollywood. Para contar essa história, precisamos viajar até o ano de 1912, onde o primeiro trecho do bondinho foi inaugurado.
A atração foi projetada pelo engenheiro brasileiro Augusto Ferreira Ramos, que utilizou equipamentos e materiais importados de uma empresa alemã para construir o teleférico. O desenvolvimento das técnicas de engenharia e a realização da Exposição Nacional Comemorativa do primeiro centenário da abertura dos portos no Brasil foram as principais motivações dos responsáveis pela obra em realizar o projeto. Para dar início às obras, mais de 400 operários escaladores foram contratados. O teleférico tinha então 528 metros de extensão e 220 metros de altura. 3 meses depois, em 18 de janeiro de 1913, começou a funcionar o trecho seguinte, do Morro da Urca até o topo do Pão de Açúcar, a 396 metros de altura. Quando ele foi construído, só existiam 2 no mundo: o teleférico de Montjulia, na Espanha, e o teleférico de Waterloo, na Suíça. Em outubro de 1972, uma segunda linha paralela foi inaugurada e os cabos de aço e os bondinhos foram trocados. Com mais espaço e 2 bondes em funcionamento, o fluxo aumentou de 115 para 1.360 passageiros por hora. O bondinho já foi cenário do filme 007, produzido em 1979, no qual o agente secreto britânico James Bond derrota o seu inimigo Dentes de Aço. Já no ano de 2002, quando completou 90 anos, a data foi comemorada com um grande show do cantor Roberto Carlos no Aterro do Flamengo. Nesta quinta-feira, quando celebra 110 anos, aconteceu a distribuição de bolo de aniversário e bótons aos visitantes, além de experiências diferentes também para quem visita a atração, com um espaço para fazer vídeos e uma plataforma de 360 graus. A programação dos 110 anos segue pelos próximos meses. Em novembro, o parque vai lançar uma exposição imersiva chamada de Cápsula do Tempo, com marcos da história do parque. Já para 2023 está prevista a inauguração de uma tirolesa entre os morros da Urca e do Pão de Açúcar. Feliz 110 anos ao bondinho do Pão de Açúcar! O museu em Doha, capital do Catar, abriu suas portas para fãs e entusiastas do futebol. A exposição, que vai durar 6 meses, proporciona uma jornada pela história do futebol e das Copas do Mundo. Vamos ver. Chamada de Exposição Mundial do Futebol, o local apresenta uma grande variedade de itens exclusivos, como camisas usadas por jogadores lendários, incluindo Diego Maradona e Pelé. A raridade é uma bola utilizada na fase de grupos da primeira Copa do Mundo, realizada no Uruguai em 1930. O guia do museu, Ahmad Al-Mullah, disse que os fãs de futebol vão adorar a coleção, descrevendo-a como uma exposição única. Quando eles vierem visitar o museu, ficarão surpresos com os objetos que recebemos e as informações que temos. A exposição é realizada no Museu Olímpico e Esportivo do Catar e ficará em cartaz até abril de 2023. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!